Eu quero te conduzir hoje na palavra de Deus num salmo doxológico de adoração que diz a respeito dessa natureza, dessa obra criada e como nós podemos ser melhores adoradores. Reverendo Rômulo, na liturgia, já leu até o verso de número 18, este é um salmo longo, e eu completarei a leitura agora até o verso de número 35, a partir do verso 19. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia ou aqui na projeção. Salmo 104, a partir do 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Verso 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Senhor Deus Pai, essa é a tua palavra que calibra o nosso coração, que nos desperta para uma adoração verdadeira, genuína. Que assim seja ao recebermos da tua parte a mensagem, em nome de Jesus. Amém. Esse sermão que eu vou falar com os irmãos nessa noite faz parte de uma série de sermões que eu intitulei de Salmos que calibram o nosso coração. Todos eles, obviamente, fazem isso conosco. Mas esse em especial tem esse olhar para com a obra criada, e eu quero que você também perceba isso como uma maneira de adorar a Deus com uma verdadeira potência. E eu quero te conduzir a pensar nisso a partir de agora. Nate Douglas Wilson, filho de Douglas Wilson, pastor renomado e reformado do círculo norte-americano, ele tem um livro chamado Notas de uma Xícara Maluca. E eu recomendo fortemente, se você quiser investir na sua vida, que você compre essa obra. Ela é fácil para você ter acesso, comprá-la. Então, fica aí uma dica. Compre essa obra, Notas de uma Xícara Maluca. E na obra, o Nate, que escreve de uma maneira brilhante, como poucos conseguem fazer, coloca a experiência de viver no mundo que Deus criou, que é uma experiência comum a todos nós. Mas talvez o que passa batido pela nossa percepção, até mesmo pela nossa cosmovisão, o jeito que a gente enxerga as coisas, Nate faz questão de colocar tinta no papel. Veja o que ele escreve ao descrever este mundo criado. Preste atenção. Ao observar as estrelas, há momentos que eu subitamente me arrepio e sinto uma vertigem cósmica. Momentos em que minha mente abre um zoom e eu estou olhando para mim mesmo nessa bizarra bola de gude. Momentos em que posso ver as hostes celestiais, estrelas amontoadas por cima e por baixo, quando o mundo de fato parece tão grande e indômito quanto é. O mundo pode me deixar enjoado. Ele pode me fazer rir de nervoso, até a minha mandíbula doer. Não sou muito velho para este brinquedo? Quando foi a última inspeção dele?
Não consigo achar o meu cinto de segurança e consigo ouvir alguém gritando para sair. Mas não são sempre as estrelas, não são sempre as imensas extensões do céu que fazem os meus joelhos tremerem. Houve um dia, anos atrás, um dia entre o inverno e a primavera, quando o sol começava a descer e achar o seu rumo em nossa atmosfera angulada e o gelo a tornava em água viva, gotejando de árvores pontiagudas, em que eu me assentei, tremendo em um tronco que tinha caído junto a um riacho, observando a água correr por baixo de mim. Pequenos montes arborizados nos rodeavam. Foi ali, escutando o sussurro da inquietação líquida, que comecei a sentir esses pensamentos. Quando comecei a sentir-me como uma palavra entre muitas palavras, entendendo a linguagem divina da criação, mas incapaz de falá-la por mim. Eu sabia que Deus estava dizendo. Ele me deu olhos para que eu pudesse enxergá-lo dizer. Deu-me ouvidos para que eu pudesse captar ritmos, ruídos e rimas. Minha pele pode ficar tensa, provocada por sua respiração e se sobressaltar. Minha língua pode provar essas palavras, a água, as folhas do pinheiro, até o tronco que me sustentou. Mas eu não consigo proferi-las. Nós lhe damos nome, criando atalhos para elas com sons menores, sons que saem da nossa boca. O Salmo 104 trata exatamente disso. Um louvor poderoso a um Deus poderoso, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E é por isso que este é um salmo doxológico, um salmo de alegria no poderio e na mão sustentadora de Deus. Essa obra que para nós é imensurável, mas que nos é permitido prová-la, como quem prova da glória de Deus. Calvino diz, ao comentar este salmo, que ao nos apresentar uma vívida imagem da sua sabedoria, poder e bondade na criação do mundo, nós enxergamos ordem na natureza, e nós somos encorajados a louvar a Deus pela manifestação da sua paternidade em relação a nós, que somos frágeis nessa perecível vida. Sendo Deus o Criador e o sustentador de toda essa maravilhosa criação, como nós podemos o louvar de verdade, com potência, com coração alegre e exultante nele? Disso eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite 3 singelos pontos, para que você entenda a mensagem da parte de Deus no Salmo 104. E o primeiro ponto é que a criação reflete a glória de Deus. A criação reflete a glória de Deus. E por a criação refletir a glória de Deus, o movimento que calibra o nosso coração é adorá-lo. Simplesmente adorá-lo. Veja aí o verso 1. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade. O salmista abre esse salmo com uma expressão de júbilo. Bendize a minha alma, que entende e confia nesse Deus absolutamente maravilhoso. Como o Senhor é magnífico e magnificente para conosco. E no verso 31, já quase no apagar das luzes do salmo, veja o que ele diz: que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. O salmista, ele adora a Deus. E entre tamanha perplexidade pela obra que é inconfundível de Deus, o salmista, ele reconhece aqui uma criatividade infinita do Deus soberano e criador. Numa rápida explicação de teologia, o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus inclui o fato de que nós somos seres criativos. Refletimos a Deus quando nós exercemos criatividade. Você já criou algo do qual você se orgulhou? Eu tenho certeza que sim. Deus
à sua semelhança, nos fez seres inventivos, seres criativos. Alguns são criativos para as artes, outros são criativos para a música. Alguns são criativos para projetos. Alguns são criativos para novas ideias. Mas todos nós refletimos em alguma medida a criatividade de Deus. E quando você cria algo, qual que é o seu impulso imediato? É mostrar para as pessoas, não é? Você se lembra quando você estava ali na escola, talvez no ensino fundamental, e a professora pediu para que você criasse aquela linda obra de arte, aquela pintura, que se você volta no tempo, você acha um garrancho. Mas era muito bonito no dia que você criou. E você se orgulhou daquela criação sua. E o seu deleite era chegar em casa e mostrar para os seus familiares, para o seu pai, a sua mãe: olha, mãe, que coisa linda que eu criei. E a mãe, como toda mãe, diz: que coisa bela, meu filho. Mas às vezes não era. Mas como mãe, era a coisa mais linda do mundo. E no seu próprio coração você percebia isso. Deus, numa escala muito maior, muito superior e santa, nos mostra o seu amor e a sua benevolência para conosco, para com todas as criaturas. E assim Ele faz uma vasta criação. Então é algo rude e mesmo pecaminoso desprezar a criação que Deus fez. É pecaminoso. O grande Spurgeon, pregador, disse certa feita, abre aspas, o Senhor faz com que cada folha verde cresça e amadureça. Vigie com os olhos atentos e verás o Senhor andando em meio aos milharais. Não se trata de um ambientalista pagão, mas do grande pregador, expositor Spurgeon, dizendo que nós devemos ter os nossos olhares atentos para a glória revelada de Deus em meio ao mundo criado. Nós dizemos na teologia que essa é a revelação geral. Deus mostra a sua glória na obra criada e nós precisamos ter o nosso olhar atento se nós queremos adorá-lo, louvá-lo com uma verdadeira potência em nossas almas e o nosso coração. E com o coração calibrado, meus irmãos, o salmista enxerga a ordem. O cosmos é governado por um Deus que é soberano. Veja como o salmista observa os movimentos da água. Apesar de não ser ou de não ter uma mente moderna, uma mente científica como nós temos no tempo moderno em que vivemos, ele consegue observar com muita naturalidade um ciclo da água altamente eficaz na sua descrição. Veja aí os versos de 9 a 11. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso. E por entre a ramagem, ele se põe a cantar. Ele observa que junto com o ciclo da água, há todo um trabalhar de Deus na cadeia alimentar, na alimentação dos animais. O ajuste fino, que só o próprio Deus soberano e que dá ordem à natureza consegue fazer, com que as águas tenham um ciclo perfeito. Deus fez as coisas para serem belas e funcionais ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, não é só a outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Deus fez a natureza como algo belo e funcional. Veja só, o sustento que os animais têm vem de Deus. Vocês se lembram das palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 26? Jesus começa discorrendo sobre passarinhos que não se preocupam com o alimento, mas ainda assim são alimentados por esse maravilhoso Deus. Ou então os lírios do campo, que em si mesmo não têm o cuidado com o que se vestir, mas nem Salomão, em toda a sua glória, pôde se vestir como os lírios do campo. E o contraste que Jesus deixa muito claro é com o nosso coração ansioso, que se preocupa excessivamente com as coisas e muitas vezes nos vemos incapazes de enxergar beleza e funcionalidade. E aí nós esquecemos de adorar a Deus.
nosso coração perde potência de adoração. Porque ao nos preocupar, nós nos esquecemos da sua bondade. Bondade para com a criação. R.C. Sproul, meu teólogo favorito da vida, disse que se uma única molécula não estivesse sobre o governo de Deus, ele não poderia dormir à noite. Eu creio nisso. Deus é soberano e Ele dá ordem às coisas, de modo que Ele traz beleza e funcionalidade. Em outras palavras, as nossas ansiedades, elas se dissipam quando nós vemos Deus dando ordem ao cosmos, a esse mundo maravilhosamente e assombrosamente criado por Ele. O próprio Jesus, num momento de dúvida e anseio dos seus discípulos, num mar revolto, deu ordens à natureza para que a tempestade se acalmasse. Segundo ponto, nós amamos a criação, mas não prestamos culto a ela. No verso 24, perceba aí o espanto do salmista com as coisas criadas, mas esse espanto ele é canalizado, ele é centralizado na glória de Deus, e não na natureza com um fim em si mesmo. Veja aí o verso de número 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria, e a terra está cheia das suas riquezas. Sabe de uma coisa, irmãos? A confusão do paganismo é essa. No que eles chamam de monismo panteísta, ou seja, a ideia de que Deus e a criação são a mesma coisa. As religiões orientais vão por esse caminho, eles divinizam a obra criada. Isso é um erro grave, isso é um pecado. Eles divinizam a maravilha que é a criação, deturpando um verdadeiro culto, deturpando uma verdadeira adoração, que é o culto ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Vocês já viram pessoas que abraçam árvores? Porque acham que ao abraçar uma árvore estarão recebendo uma energia que emana do cosmos. Errado. Nós devemos afirmar a santidade da obra criada, das coisas criadas, mas não a divindade. Captaram essa ideia? Entenderam? O paganismo olha para o trovão e o chama de Thor. Olha para o sol e o dá o nome de um deus, o deus Hélio. Olha para o cosmos e o chama de Brahma, como no hinduísmo. Essa não é a postura do salmista. Não foi a postura dos reformadores. Graças a Deus. Que durante a reforma olharam para a natureza no seu elemento criado e isso possibilitou as ciências modernas. A física, a química, a biologia, algumas matérias que eu sei que os adolescentes detestam. Mas tudo isso dá glórias a Deus. O que antes era visto como uma espécie de alquimia, de magia, na Idade Média, passou a ser visto agora através da lente de alguém que enxerga um Deus bondoso, maravilhoso, que permite que a gente estude a natureza. E essa ideia tem ligação direta com o culto a Deus. Sabendo que a natureza pode ser estudada, pode ser apreciada, em última instância, porque ela é criação de um Deus maravilhoso. Assim o seu coração presta culto. Assim o seu coração ganha potência de novo ao adorá-lo. O salmista tem consciência desse culto a Deus. Perceba que ele não diz aqui que a natureza é uma espécie de Deus. Mas antes ele estuda o percurso das águas. Vimos isso nos versos de 9 a 12. Depois ele percebe como esse ciclo está ligado à vida animal, ele estuda o voo das aves, o seu pouso junto à ramagem, verso 12. Ele olha para a vegetação e observa como através do ciclo da colheita, isso também glorifica a Deus. Talvez não com uma nomenclatura tão moderna quanto essa que eu estou dizendo, mas ele sabe que o homem é sustentado por Deus, que os animais, que a natureza toda é sustentada por Deus, verso de número 14. Depois ele ainda olha para o substrato das plantações. Olha que maravilhoso. No verso 15 ele diz que o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao seu rosto e o alimento que sustém as forças vem de Deus. Exigia-se, portanto, um domínio, uma compreensão, e o salmista tem essa compreensão
de um mandato cultural, dado lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, quando Deus diz para dominarmos, sujeitarmos a criação, para que a gente reflita isso em glórias a Deus. Nossas crianças podem aprender ciências na escola e podem despontar como grandes cientistas, se assim Deus o quiser, porque Ele nos capacita a estudar a criação. E isso também é prestar culto a Deus. São os dois livros, como diziam os reformadores, as Escrituras e a natureza. Você pode olhar para a natureza e adorar a Deus. Então aquela falsa ideia de que Deus e a ciência são rivais não se aplica a nós. Se aplicam a pagãos, que presos em seu materialismo acabam perdendo toda a essência dessa obra maravilhosa criada, que é a glória de Deus. Terceiro ponto. Por fim, assim como nos é ensinado aqui no Salmo que Deus cuida e se alegra na criação, como servos dele, nós devemos cuidar da criação, devemos cuidar da natureza. É muito triste, meus irmãos, que sejam ambientalistas, que muitas vezes não têm qualquer tipo de compromisso com Cristo, que tomaram a dianteira do discurso a respeito do cuidado para com a natureza. É triste. É triste quando cristãos, movidos por pensamentos que não condizem com as Escrituras, jogam lixo no chão e argumentam: para que eu vou me preocupar com essa terra se ela vai passar um dia? Um desajuste grave de compreensão teológica, de não saber que essa terra será a nova Jerusalém, e ela será envelopada com a glória e santidade de Deus, e isso começa agora, quando você tem um olhar cuidadoso para com a natureza. Francis Schaeffer, em seu livro Poluição e Morte do Homem, olha só o subtítulo: A Resposta Cristã à Depredação Humana no Jardim de Deus, diz que a coisa infeliz sobre isso, sobre o problema da ecologia, é que na realidade os cristãos ortodoxos frequentemente não tiveram uma percepção melhor sobre essas coisas do que os incrédulos. Os incrédulos tomaram a dianteira. A morte da alegria na natureza está conduzindo à própria morte da natureza. Vários ambientalistas disseram que o cristianismo se posiciona contra as questões ambientais e ecológicas, porque subverteram esse mandato cultural e disseram: está vendo, vocês pegaram esse domínio, essa sujeição à natureza e depredaram. Levaram à banalização do uso, da percepção da natureza. E toda vez que a gente cai nesse erro, nós não glorificamos a Deus, nós não prestamos culto. Observando, cuidando, amando. Um cristão genuíno, igreja, não tem um olhar depreciativo para com a natureza. Por duas questões muito simples de elencar. Nós devemos olhar com carinho e cuidado para com a criação maravilhosa do nosso Deus. Primeiro, porque até aqui nós vemos, ouvimos o prazer e o deleite do próprio Deus na sua criação. O próprio Deus tem deleite na sua criação. O próprio Deus diz no relato de Gênesis, ao criar, que aquilo era bom, era muito bom. Portanto, a criação ela não é meramente funcional. A criação não tem um fim em si mesma, no que diz respeito a uma glória à parte de Deus, mas ela é valiosa em si mesma. Ela é valiosa em si mesma. Como assim? A criação é repleta de uma diversidade que não é necessária para a existência. Você já reparou nisso? Se Deus quisesse, Ele poderia ter criado apenas uma raça de cachorro, não é verdade? Poderia, mas Ele cria vários tipos, vários. Tem quem goste de chihuahua, tem quem goste de bulldog, e tem quem goste de todos e teria um de cada raça, se fosse possível. Tem gente apaixonada a esse ponto. Poderia ter criado uns poucos insetos, uns 2 ou 3 no máximo. Poderia ter deixado a aranha de fora, né? Alguns diriam. Mas Ele criou uma diversidade de insetos. Ele poderia ter criado um só tipo de vegetação. Já pensou? Se Deus criasse só o nosso cerradão, e você fosse daqui para o litoral de carro e você só visse cerrado.
Mas Deus criou vários tipos de vegetação. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus, na sua bondade, infinita bondade, cria uma enorme diversidade, pois Ele se alegra na sua obra, pois Ele se glorifica na sua obra. Você reparou aqui o tanto de animais e vegetais narrados pelo texto? Quantos são aqui enumerados no Salmo de número 104? Nós temos jumentos selvagens, verso 11. Nós temos aves, temos os cedros do Líbano, que são árvores que dão uma copa bonita. Depois você pesquisa aí, verso 16. Nós temos a cegonha, verso 17. As cabras da montanha, os arganazes, que são da família dos esquilos. Bonitinhos que só. Verso 18. Nós temos os leõezinhos. Tem até um tal de monstro marinho que aparece aí no texto, no verso de 26. Que os teólogos acreditam ser a aparição das grandes baleias jubar. Veja a diversidade de Deus na criação, a ponto do salmista exclamar: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. O segundo motivo, para que você entenda esse culto prestado a Deus com verdadeira potência quando você olha para a natureza e o adora, é porque se nós pelejamos contra a natureza, nós pelejamos contra o próprio Deus. Ora, se Deus faz um vasto mar, com beleza em si mesmo, o mar, e também sustenta um pássaro chamado pétrel, que busca esse alimento no mar, ou então os próprios peixes e as baleias que se alimentam diretamente nos oceanos, se nós poluirmos os rios, os afluentes, e isso acaba desembocando nos mares, nós estamos indo contra a própria vontade de Deus, que é explicitada aí no verso de número 27. Todos esperam de ti, Senhor, que lhes dê de comer a seu tempo. Então, se nós somos depredadores, nós vamos contra o próprio Deus. Os leõezinhos buscam sua presa para se alimentar, e Deus os sustenta, verso 21. Então, se nós temos a prática da caça esportiva, que não é para alimentação, mas é para diversão, da caça ilegal, nós não temos cuidado com a cadeia alimentar, se tiramos o alimento do leão, nós pelejamos contra Deus e contra a obra criada. Por isso, não é nem um exagero o final desse salmo, quando o salmista, primeiro refletindo na alegria de Deus pelas coisas criadas, mas especialmente aí no verso 35, como o seu coração muda para uma exclamação contra esses perversos, que maltratam e depreciam a criação de Deus. Veja aí. Desapareçam da terra os pecadores, e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Nós somos mordomos e dispenseiros, meus irmãos, daquilo que Deus nos dá, dessa maravilhosa obra criada. Nós vemos isso ao longo de todas as Escrituras. De todas as Escrituras. Então nós aprendemos a ter esse mesmo olhar para com a criação. Olhar de quem cuida, de quem se preocupa. E assim a gente pode adorar a Deus. Então permita-me pensar com você nessa noite algumas rápidas conclusões e aplicações. Muitas vezes nós não temos esse olhar redimido. Nós nos esquecemos que Cristo, na sua obra, redime todas as coisas. É o que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, que a obra e o sacrifício de Jesus também muda o nosso coração, e não somente isso, mas traz novidade para todas as coisas. E trazendo novidade, nosso olhar deve ser mudado. Mas existe a corrupção do nosso coração que milita, que trabalha contra. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que se nós somos salvos, se de fato nós somos salvos, a obra do próprio Cristo, essa obediência completa, esse sacrifício vicário, nos garante santificação, nos garante um novo olhar para com a sua criação, a ponto de dizermos também: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Porque Deus,
na pessoa do Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Redime, faz nova todas as coisas, nos traz um novo olhar, nos dá uma nova apreciação, e o nosso coração então pode se alegrar nele. Nós temos completude nisso, ao observarmos o quão maravilhoso Deus é. Olha a imensidão das coisas que Deus criou, olha a diversidade. A segunda conclusão é que Deus diz que a sua criação é boa. Alegre-se. Alegre-se, porque a criação de Deus é boa, ela é deleitosa para nós. Sabe de uma coisa? A cura, muitas vezes, para um dia cinzento na sua vida, um dia de amargura, é simplesmente observar um bem-te-vi. É simplesmente, talvez, regar uma planta e entender que ali reside a bondade de Deus, num animal, numa ave tão bela, nas plantas que Deus sustenta. E talvez o seu coração possa ser calibrado por esse olhar redimido, de falar: Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor criou tanta coisa bela, não apenas funcional, mas bela. E se o Senhor é tão bom assim, eu posso descansar a minha vida, a minha alma, porque o Senhor, afinal de contas, já fez tudo que poderia ter sido feito ao nos entregar o teu Filho amado na cruz. Se você vai a pé no caminho para o seu trabalho, comece a apreciar a natureza. Mesmo que no meio dessa nossa selva de pedras, no meio urbano, veja as árvores, veja os animais que estão percorrendo o seu caminho, veja que Deus está sustentando todas essas coisas. Veja uma pequena flor e alegre-se em Deus, porque Deus trouxe beleza para o seu cotidiano, para a sua vista. Nós não podemos ser levianos com a criação de Deus. Uma boa interpretação do terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão, nos dirá que devemos ter reverência com tudo aquilo que Deus coloca o seu nome impresso. E Deus coloca o seu nome impresso na criação. A criação é uma dessas coisas. Deus se revela nela. Já disse para os irmãos, nós chamamos isso de revelação geral. Portanto, nós não podemos ser levianos, maltratando, depreciando ou depredando aquilo que Deus fez e disse que era bom. Uma aplicação bem prática para você colocar na sua agenda dessa semana. Pegue a sua família, ou vá você mesmo sozinho, fazer um passeio no parque. Vá fazer um passeio no parque. Aproveita um dia em que a rotina estiver menos exigente e vá aproveitar de um shabá, de um descanso, indo a um parque, para que você contemple a natureza, para que você se force a esse exercício teológico, de observar o quão bom Deus é, criando todas as coisas, as árvores, os animais. Eu particularmente gosto muito de ir no Lago das Rosas com a minha filha. Tive momentos lindos ali de adoração e de culto no meu coração, vendo animais, árvores, o lago. Faça isso também, para que o seu coração seja calibrado e você comece a ver cristocentricidade em todas as coisas, porque afinal nele todas as coisas hão de ser restauradas. E se hoje você ainda enxerga focos de feiura e não de beleza, saiba de uma coisa: um dia, que não demora muito, como diz o apóstolo Pedro, teremos uma criação restaurada, completamente magnífica, santa e bela, em que não há manchas do pecado. Mas até lá, aprenda a apreciar, aprenda a glorificar a Deus através da criação. Trate a criação com testemunho. Ensine os seus filhos a preservarem, a amarem a Deus através do cuidado com a natureza. Nós não fazemos isso por sermos ambientalistas, ativistas. Nós temos um motivo muito superior: amar a Deus e zelar pela sua glória. As virtudes que são incubadas em nós, na nossa civilidade, não é meramente uma questão moral, mas é uma questão de uma virtude que vem do próprio Deus para nós. Muda o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores, melhores adoradores. Ensine os seus filhos a tratarem bem os animais desde pequenos. Tem um autor que diz, eu sempre fui muito impactado com essa fala desse autor, ele diz num livro: se não for
nós, seres humanos, como os animaizinhos verão a glória de Deus. Portanto, devemos cuidar, devemos honrar a natureza, a obra criada. É claro, meus irmãos, eu estou falando de uma camada que o Salmo está nos trazendo. Talvez você aí no seu coração pense, pastor, mas e os seres humanos, e os indivíduos? Claro que nós temos que cuidar também. Essa é a ordem expressa de Deus, amar o teu próximo. Mas o Salmo está dizendo para a gente cuidar de toda a obra criada, para que você não tenha um olhar depreciativo, porque é fácil também se perder nisso. Então, dê testemunho, ensine os seus filhos, ensine a cuidar dos recursos que Deus proveu para nós, ensinando que lugar de lixo é no lixo, que a gente não deve desperdiçar. Não é uma regra moral, mas é porque Deus é glorificado quando nós zelamos, quando nós cuidamos. Não é simplesmente ou meramente uma regra moral. Uma outra aplicação bem prática para nós. Vá se assombrar novamente com a maravilha da criação. Assista um documentário sobre a natureza. Faça isso essa semana. Tem vários aí no catálogo do seu streaming. Vá assistir um documentário para você ficar espantado com quão maravilhoso Deus é e que isso gere um novo calibrar no seu coração. É sério, gente. Às vezes a gente trabalha tanto, morre de tanto trabalhar, sem saber gastar o nosso dinheiro. Você quer gastar de uma forma útil e que glorifica a Deus? Planeje um passeio com a sua família, uma viagem. Uma viagem para um lugar belo, que sempre foi seu roteiro, mas você nunca tirou do papel. Aplique o Salmo 104. Se organize para fazer uma viagem dessa e coloque na mente dos seus familiares, olha, nós vamos observar a maravilha de Deus quando nós formos à praia. Ou quando nós formos naquele hotel fazenda maravilhoso. Faça isso. Eu não estou brincando. É uma boa aplicação para que você glorifique a Deus. Para que você entenda que Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele nos permite deleite na sua obra criada. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que muda o nosso coração. Talvez este seja um texto que muitos de nós nunca tenham parado para pensar. Talvez nós nunca tenhamos parado para pensar no cuidado para com a natureza como algo que glorifica o Senhor. Mas nessa noite nós somos chamados a atenção pela Tua palavra, para mudarmos a nossa percepção e como mudando essa percepção, o Teu Espírito agindo em nós nos tornamos melhores adoradores e praticantes da Tua palavra. Que o nosso olhar para com a natureza e a obra criada mude, como pessoas que enxergam, veem a glória de Deus e que enxergando a glória de Deus querem Te servir, Te honrar com toda a força, com todo o coração, em todas as instâncias e esferas da vida. Que os nossos filhos aprendam dessa mensagem das Escrituras para serem melhores do que nós, que muitas vezes não cuidamos e zelamos tanto quanto poderíamos. Mas o Senhor é bom, e sendo o Senhor bom, o Senhor nos diz para nos deleitarmos em Ti. Que esse seja o alvo final do nosso coração, amar o Senhor com toda a força. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.